Fala galera do Voice Podcast, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ricardo Silva e hoje eu trouxe aqui para bater papo com a gente, pessoa importante. A gente fica ligado aí que a gente vai falar de cultura, de educação, turismo. Então eu trouxe aqui o presidente da FETEC, Isso. Grande Diego Monzarro. Acertei, Diego? Acertou, certíssimo, certíssimo. Cara, obrigado por... Oi? Não tem problema não, tá na gravação, não tá? Junto? Ah, então pronto, vamos que vamos. A internet em Roraima é assim mesmo. Cara, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, tá? Pô, uma felicidade muito grande, porque eu sempre tive dúvidas sobre a FETEC, sei que você vai estar aqui hoje para esclarecer a gente, e também por ter aberto aí a mão, né, do seu tempinho de descanso, na sexta-feira, para vir aqui bater papo. Tô sextando aqui contigo. Tá sextando comigo. Cara, então obrigado por ter vindo aí, fica à vontade, viu? Nada, eu que te agradeço aí pelo convite, pela oportunidade da gente trocar uma ideia, falar sobre a FETEC, falar sobre cultura, falar sobre a vida. Essa é a ideia. Acho que, né, o podcast é sempre um lugar assim muito interessante pra gente dialogar, conversar e conhecer. Sabe que eu sou um consumidor de podcast, né? É mesmo? Curte mesmo? Eu gosto, assim. Eu sou da época do rádio, né? Assim, então eu escutava muito rádio. Então, quando o podcast, porque o podcast é a mídia, né? É. Assim, na verdade, a gente tá falando aí de experimentos radiofônicos, Isso né? aí. Então, assim, mas a mídia do podcast ficou mais famosa e hoje eu sou um consumidor, assim, né? Tô sempre atualizado, querendo ouvir e tal. E gosto de ter ritual, assim, não gosto de deixar lá e vou lavar a louça e escutar, não. Eu gosto de escutar com Vale, presta atenção mesmo. Eu sou dedicado no podcast. Vou te falar que nesse mundo dinâmico que eu tô, cara, eu só boto lá e fico ouvindo, porque não dá pra eu não tenho esse tempo. Inclusive, eu tenho um projeto de podcast que a gente fala depois. Pô, né? então, fala pra gente aí mesmo, a gente compartilha isso aí. Tá? Foi engraçado você falar da questão do podcast, né, como meio de comunicação, porque assim, se tinha muito medo de que ele fosse assumir um papel principal nesse meio de comunicação que a gente vive hoje, porque pelo boom que a internet teve, principalmente na época da pandemia, né? Claro. E na verdade ele virou um instrumento complementar, né, à comunicação. Você tem essa visão também da internet, assim, como meio de comunicação, cara? Total. Eu penso que a internet veio para exatamente dilatar uma série de questões que a gente tinha muito enraizada, né? Assim, a tecnologia como um todo, né, fez com que a gente pudesse chegar a alcançar outros polos. A pandemia nos ofereceu, através da internet, desse novo modelo de comunicação, a gente conseguiu, por exemplo, trabalhar de casa, que era, né, não era visível aos grandes olhos no passado. Então eu penso que, de alguma forma, a internet tem uma relação assim, de aproximar a gente com a modernidade e colocar a gente em desafios e outros tipos de soluções que a gente não enxerga facilmente, né? E assim, eu acho que ela abriu também a visão de muitos empresários, porque assim, já existia empresas como a Microsoft, por exemplo, que os seus funcionários trabalhavam em casa, né? Ele recebia a cota, por exemplo, você tem que fazer um visual novo pro desktop do Windows. Sim. Então o cara ficava em casa trabalhando, programando, mandava o produto dele para uma apreciação, para uma melhoria, e os caras praticamente não iam à empresa, né? E com esse advento da internet, esse grande boom que teve, principalmente na época da pandemia, aprendeu-se que isso é produtivo também, né? Dá resultado, né? É possível, né? Eu acho que a gente é muito enraizado, assim, nessa coisa do trabalho, né? A gente nunca vai pela produtividade, a gente vai pela obrigação de ter cara, tem que estar presente, eu tenho que estar te vendo, eu tenho que estar fiscalizando o que você está fazendo, tem isso, né? Mas você sabe que é engraçado, assim, a gente talvez tenha descoberto isso recente, né? Descoberto no sentido de valorizar que pode se trabalhar de casa. Mas as pessoas de comunicação, né? A galera de comunicação do marketing sempre tiveram uma relação mais orgânica com o trabalho, né? Pela produtividade, ou você vai lá e cria, depois você sai, você vai dar um tempo e volta. Eu acho que talvez a sociedade convencionou muito que o trabalho é presencial e, na verdade, tem muitas funções que podem ser feitas virtualmente, né? E de outros espaços também. Cara, eu penso, inclusive, na economia que assim, as instituições tiveram nesse período de pandemia, no sentido de que os funcionários estavam trabalhando de casa. Então aí entra a água, entra a energia, né? Entra os insumos do dia a dia, o cafezinho, a pessoa da limpeza, que toda hora tem que estar limpando. Então tudo isso aí, né, deve ter gerado assim, uma economia absurda e deve ter aberto a mente de muitos empresários nesse sentido, né? Claro. Acho que sim, né? Eu também espero, né? Que a gente possa evoluindo, né? Diego, mas me diz um pouquinho, né? Já dá pra perceber que você não é daqui. Não sou. Não é daqui. Fala um pouquinho de você aí, cara. Eu sou de Manaus, né? Tô morando já faz um tempo que eu tava morando fora, tava morando na Europa, fazendo mestrado, mas sou de Manaus, tenho uma carreira em Manaus, trabalhei muito tempo lá. Com marketing também? Com essa questão Não, com cultura. Com cultura, né? Sempre com cultura, já trabalhei na área do turismo também, mas sempre com cultura. Eu sou um trabalhador da cultura, um profissional da cultura.
Então, minha formação tá ligada muito a isso, né? E tive também experiências em outros lugares, já morei em Fortaleza, no Rio, em São Paulo, lugares que eu também já fui para trabalhar ou para estudar. Então, mas o meu ambiente ali de maior concretude de trabalho é em Manaus, assim. Então, mas essa tua passeada aí pelo Brasil, né? Tirando a Europa, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Sim. Tem a ver com a parte do turismo? Tem a ver... Essa qualificação para o turismo? Para cultura, assim. Então, a minha formação, eu sou formado em artes, né? Sou bacharel em artes e tenho especialização em política e gestão cultural pela Universidade de Girona, na Espanha. Estou fazendo mestrado pela Universidade de Lisboa, agora também na área de gestão, curadoria e crítica de arte. E tenho também a formação em São Paulo, fui estudar, né? Fui no Rio de Janeiro também estudar gestão de projetos para cultura. Então, esse meu lugar é muito da capacitação e também de experiências de trabalho, né? Já trabalhei em alguns projetos em São Paulo, no Rio, em Fortaleza. Então, eu acabo circulando tanto para trabalhar quanto também para estudar mesmo. E como é que a cultura entrou na tua vida, cara? Porque tu fala de cultura assim, dá pra ver que teus olhos brilham, entendeu? Você deve ser um apaixonado por isso, né? Como é que isso surgiu na tua vida? De criança, né, assim, eu acho que a minha mãe eu tava afim de fazer teatro, falava, mãe, eu quero fazer teatro, ela não queria deixar, nessa época a gente morava em Fortaleza, e aí tinha muita quadrilha também, Sim. E aí eu dançava quadrilha e falava, mãe, queria fazer teatro e tal, consegui um curso, ela não queria deixar muito, minha família era meio assim, tinha uma cisca assim com esse negócio de teatro. Pessoal mais tradicional, né? E aí... acabou que eu fui me interessando e fui atrás. Consegui um curso, pedi ali para ela pagar, fui fazendo e aí fui ficando. Assim, o teatro foi me levando para muitos lugares, onde foi me abrindo um universo para além das artes, né? Quando a gente fala em cultura, não é só as artes, né? A gente tá falando aí de muita coisa, como patrimônio, pesquisa. Pois é, cara, eu queria que você falasse um pouco disso. O que né, a cultura, ela abraça, né, nesse nosso contexto social. Porque, assim, quando você fala de cultura, às vezes a pessoa se perde, assim, livro é cultura, teatro é cultura, música é cultura, né? A capoeira é cultura. Sim. Cara, o que é cultura? Então, me diga você, assim, o que ela abraça, o que a gente, assim... As pessoas que não entendem muito e que vivem da cultura, né? Porque, assim, música é cultura e quem é que hoje em dia não ouve uma boa música, não quer curtir? Né? A música traz lembranças. Mas... dentro desse contexto, cara, o que a gente pode, no dia a dia, entender como cultura que a gente está se trocando ali energia com a cultura e a gente nem se dá conta? O que é essa cultura? Na verdade, essa definição é complexa, né? Assim, existe aí um trabalho sociológico, assim, para definir cultura, mas cultura é todo o hábito, né, de um povo, inclusive. Então, assim, os gestos que a gente faz no dia a dia são gestos, né, que são significados de cultura, assim, de cultura de um povo, cultura de uma sociedade, reflexo de uma cultura de uma sociedade. E aí é uma escala grande, mas quando geralmente a gente tem uma tendência, quando fala de cultura, a gente vai remeter ali às artes, né? Então, mas o ambiente da cultura, tanto de pesquisa, de formação, de conteúdo e de diálogo, é muito mais amplo. A gente está falando aí de estudos de sociedade, que são estudos culturais, né? Vai envolver antropologia, sociologia. É bem mais profundo, mas eu acho que é reflexo ali do que a gente vive no nosso dia a dia. A gente tem elementos que são códigos e signos culturais. Então, a partir disso que você está falando, a gente pode dizer que a gente tem várias e várias e várias culturas dentro, de repente, de uma mesma região, né? Sim. Porque, assim, vou fazer aqui uma analogia bem básica, né? Então, assim, eu morei numa região do Rio de Janeiro que era bem... Eu morei na favela do Rio de Janeiro, né? E a gente tinha um jeito de ser, que isso está envolvido com a cultura. E a gente conseguia perceber que uma pessoa, por exemplo, quando nós estávamos junto, o grupo na praia, a gente conseguia perceber que uma pessoa ou outra não era... Da galera ali, que era uma pessoa diferente, um cara novato, alguma coisa, exatamente pelo comportamento que ele tinha, por alguma postura que ele adotava ali, pelo jeito de falar. Então, a cultura, ela é meio assim, né, cara? O cara morava próximo, num bairro vizinho, mas a gente tinha essa diferença, assim, de comportamento, de valores, que acaba gerando várias culturas dentro, de repente, de um espaço bem pequeno, né? Sim. Geográfico. Como tudo, né? Até grupo de amigos, assim. Você tem um grupo de amigos da escola, você se comporta diferente do teu grupo de amigos de hoje em dia. Isso é muito natural, né? O ser humano vai se agregando ali, depende do seu contexto social, do contexto de pessoas que estão ao teu redor. Isso tudo influencia o nosso comportamento, né? Sim. O que acaba sendo um reflexo cultural também, da sociedade como um todo, né? Não só de um indivíduo. Então isso é muito natural, né? De uma certa forma. E a gente aqui em Boa Vista, particularmente, né? A gente tem visto
essa questão da cultura, ela sofrendo nesse processo dinâmico do dia a dia, uma mudança bem grande, que é a questão da vinda dos venezuelanos para cá, né? Essa mistura que está tendo. Então a gente consegue perceber muito isso, né? Você vai no caixa e eu estava fazendo essa reflexão outro dia. Tem muito caixa de supermercado hoje que é venezuelano, que está aqui, né? E às vezes a gente olha e consegue ver o comportamento, entendeu? Assim, fala, aquele caixa ali eu tenho certeza que é daqui do Brasil, mas aquele lá eu tenho certeza que não é, pelo comportamento. E isso tem muito a ver, né, cara? Reflexo, né, de uma continuidade ali de social da pessoa que viveu em outro país e tem outros códigos. Mas é legal também porque, por exemplo, daqui a pouco Boa Vista vai ser uma cidade bilíngue e natural, né? Assim, as pessoas vão se acostumando com a língua e é importante também, de uma certa maneira, aproveitar isso da maneira que ela pode ser positiva. Porque tudo tem seu lado de dificuldade, mas tudo também, né, você consegue tirar bons frutos, né? Exato. E, cara, vem cá, como é que você veio parar em Boa Vista? Porque você já falou aí que deu um bom rolê pelo mundão afora, né? Pelo Brasil também. Mas Boa Vista, como é que essa fichinha caiu aí na tua vida? Então, ano passado a gente fez um projeto que chama Mormaço Cultural, que foi um projeto que aconteceu, foi super legal, assim, um projeto realizado pela prefeitura, né, de Boa Vista, e aí teve um impacto legal na cidade, com os artistas. Pô, só se falava nisso, pô. Teve uma reverberação legal, e ali a gente acabou conhecendo, né, é um projeto onde eu tenho ali participação na autoria, na curadoria e organização geral, e acabou que a partir disso a gente foi construindo um diálogo com a cidade, né, e aí houve aí um convite no meio do caminho, nessa oportunidade de tentar fazer um trabalho ali, né, na FETEC, que é a Fundação de Cultura, Turismo e Esporte, né, onde a prefeitura vem tentando aplicar um trabalho já de muito tempo, consolidado, a FETEC, tanto a prefeitura vem desenvolvendo trabalhos que são muito importantes para a cidade no âmbito do turismo, do esporte e da cultura, né. Então a ideia é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito, fortalecer as iniciativas e projetos que já existem e, lógico, também tentar criar novas ramificações, novas ideias, para que a gente possa deixar um trabalho aí legal e efetivo para a cidade, né? Porque é isso, a cultura é reflexo do povo, então não adianta criar um tipo de política para a cultura se ela não é necessidade daquela sociedade, né? Sim. Então a ideia é exatamente fazer isso, assim, identificar os agentes culturais, os agentes do turismo, os agentes do esporte, ver as necessidades que eles precisam e aí a partir disso criar um plano de ação efetivo para que a gente possa ter uma política pública orgânica e efetiva para aquele lugar. Falando do Mormaço, vamos falar um pouquinho do Mormaço. Você foi um dos idealizadores, né? O cabeça-chave disso aí. Você fez esse estudo de como era o comportamento do boavistense? Como é que seria a aceitação de certos estilos musicais? Você teve esse estudo? Sim, a gente fez um trabalho de curadoria, né, um trabalho curatorial, criando um recorte a partir da cidade. Então, entendendo ali o que a cidade consome, o que a cidade procura quando ela investiga na internet, assim, coisas relacionadas às artes, à música, ao teatro. Né, cara? E geralmente a gente pensa isso, assim, não, vamos fazer um evento. É o que eu gosto. Vou chamar o que eu gosto, vou botar ali, chamo os amigos e reúne. E, na verdade, existe técnica, né? Por isso, a forma... Como qualquer área, né? Assim, a gente tem uma tendência a achar que as artes não têm técnica. Mas, cara, o bailarino, para estar ali no palco, ele estuda bastante. Ele precisa, né? Assim como o médico estuda, o bailarino também vai estudar. E aí, na gestão de eventos ali, também tem muita técnica para chegar. Uma delas de montar programação é esse estudo curatorial, né, que você faz considerando muitos contextos. Você pode considerar a cidade, pode considerar o público, pode considerar o mercado, o que o mercado hoje joga e lança de projeto musical, de artista e tal, etc. Então, dentro dessa composição, a gente foi estudar um pouco a cidade, né, perceber qual era o perfil dela, dinâmico, de opções em cultura, então teatro, dança, música, circo, o que a cidade pode consumir mais, ou investiga, ou quer investigar. E, lógico, o que também tem mercado. O que hoje acontece no cenário da música, né? Tanto a música mais conhecida, mais alternativa e a MPB, o que está se produzindo. Juntando um reflexo, a gente entende ali orçamentariamente também o que é possível. O orçamento tem que caminhar junto. Claro, né? Porque às vezes você quer, todo mundo consome uma atração X internacional, mas só aí o projeto não tem condições de fazer aquilo agora. Né? Não consegue acompanhar a demanda, né? Então, nesse equilíbrio aí de recorte curatorial, a gente vai identificando algumas linhas e percebendo as apostas, porque na verdade tem um pouco disso, assim, por mais que você identifique tecnicamente o que seria legal para aquele projeto, considerando o conceito e o consumo, né, da população,
tudo é uma aposta, porque pode ser que não seja aquilo. Na prática, você pode errar, botar uma atração que não foi tão bem recebida e tal. Aconteceu no Rock in Rio, inclusive, né? Isso acontece em todos os lugares, já né? Não Dá para acertar. Entendi. Mas lógico, você minimiza o erro, né? E minimiza o impacto e chega mais perto do 100% do acerto, né? Eu acho que o Mormaço teve um pouco disso. Assim, a gente conseguiu mapear, assim, uma frequência muito parecida da realidade, tanto que nas redes sociais todo mundo, né, elogia bastante, né, tem um alcance positivo, porque o line-up ali que estava oferecido era um line-up onde a população conseguiu se conectar. E o que é mais legal que eu acho é que nesse projeto específico, a gente não foi pro óbvio, né, então não foi ali pro sertanejo, não foi ali pro... Porque aí são lugares que são mais fáceis de acertar, você bota sertanejo, você vai ter você botou um pouco de incertezas, né, pra testar também, experiência, porque às vezes é isso, a gente acha que as pessoas não gostam de determinado estilo musical. Na verdade, talvez essa pessoa não teve acesso. Então a gente só sabe se ela gosta ou não gosta depois que a gente tem acesso, né? Então acho que o Mormaço acaba tendo essa função aí didática de tentar apresentar para a sociedade novos artistas ou artistas que não são tão conhecidos. E aí não tô falando só do cenário nacional, tô falando do cenário local, né? A gente teve aí grandes artistas da cidade. Isso que eu ia te perguntar, se teve espaço para essa galera do super, local, né? Na verdade, o número de artistas locais é superior ao número de artistas de fora. Entendi. E a valorização é sempre equiparada, né? Então o palco que o artista de fora tocou é o mesmo palco que os artistas que são da cidade tocaram, com a mesma estrutura. Então já justamente pra gente, né, minimizar isso. E essa ideia também de valorizar os artistas da cidade é porque aqui tem talentos incríveis, né? E às vezes é isso. Será que a cidade não consome a música feita por um artista daqui? Ou ela não tem acesso? Porque a gente toca, né, os artistas da cidade vão tocar menos no rádio, vão ter menos acesso a divulgação do trabalho e tal. Essas estruturas, né, mesmo, né? Eles não têm acesso a estruturas como essa para mostrar o trabalho. Às vezes fica no barzinho, numa conveniência, né? E o acesso à arte que eles produzem acaba sendo restrita, né? Exato. E tudo isso é reflexo, tudo é trabalho, né? Sim. O cara tocar no barzinho ou tocar no grande show é trabalho do músico. Mas às vezes ele precisa chegar em outro público. Como que a gente faz isso? Né? Que tipo de mecanismo, de instrumento a gente consegue fazer? E aí esse que é o trabalho de desvendar, né? Porque é importante também, às vezes o cara que não tem acesso a um artista local conhece e ele pode se identificar com aquela música, né? É uma oportunidade de contato, assim. Eu, por exemplo, até ir fazer teatro, assim, fazer minha primeira aula de teatro, eu não sabia o que era. Foi a partir dali que eu consegui ter uma noção e falar assim, poxa, eu acho que isso é o que eu sei fazer. Isso que eu digo o âmbito da cultura como geral, né? Aí fui estudar, não sei o quê. Mas eu precisei ter o acesso, né? Essa sementinha ali. Então é o que a gente tenta fazer quando a gente propõe essa diversidade de uma programação, seja ela de cultura, de teatro, enfim. Pô, então, você falou um negócio legal que me despertou aqui a atenção, que foi o seguinte, a questão de exatamente os artistas locais, às vezes, tocarem pouco na rádio. E existe, assim, alguma chance, algum planejamento ou ideia para que seja fomentado exatamente as músicas, né, dos nossos artistas ganharem mais espaço na rádio? Porque assim, eu acredito que para as emissoras, né, para os programas de rádio, seja muito mais fácil, inclusive, como você mesmo falou, pô, você trazer um Luan Santana, é sucesso, é certeza da vitória. Então, para a rádio também tocar uma música do Luan Santana é certeza da vitória, é entretenimento na certa, você prende a audiência, beleza. Mas será que se tocar a música de um colega daqui da cidade, que é um bom artista, vai ter o mesmo resultado? Então, talvez o cara não tenha essa preocupação de fazer o estudo que você fez para ver a aceitação que vai ter, entendeu? A gente pretende, assim, a prefeitura tá pretendendo fazer esse trabalho que é de criar esses espaços, sabe, para os artistas da cidade. E aí eu tô falando aqui da música, mas a gente tem vários outros, né? Ou seja, o cinema. A gente não consegue facilmente ter acesso a uma sala de cinema com um filme local. Já é difícil com o cinema brasileiro, imagina com um filme de artistas locais. Mas a gente tem grandes talentos do cinema. Então a ideia é tentar o diálogo, né? E aí, né, a prefeitura tenta, o poder público precisa desse papel de abrir o espaço ali com a sala de cinema ou que seja com a rádio, para que a gente crie aí um espaço mínimo, mas crescente, para que a gente consiga colocar
esses artistas, o trabalho desses artistas nesses lugares também, para que a gente possa de alguma forma ocupar tudo. Lógico que a internet hoje facilita isso, né? Então eu não preciso mais da rádio para que o meu trabalho possa ser difundido, né? O sistema é muito diferente de um tempo atrás. Não preciso mais produzir o CD físico, eu posso ter um álbum virtual. Sim. Mas ainda também é importante que a gente conquiste alguns espaços para reforçar, para ser mais um canal de acesso, né? Para que a rádio também possa tocar um outro estilo de música e possa valorizar o trabalho de qualquer artista, dentre eles o artista que também é da cidade, né? É porque o lance da internet, para esse nicho, eu vejo da seguinte forma, e aí você me corrija se eu estiver errado, você é um profissional da área, mas é assim, é porque na internet é um lugar que você tem que ter um filtro mais preciso, né? Porque você vê muita coisa sendo jogada na internet. Então tem coisas boas e coisas ruins. Claro. Por isso a necessidade do filtro. E a rádio, ela já é um lugar mais sério, né? Ela já tem uma linha editorial, os programas são mais reservados. Você não vai escutar o cara falando uma besteira, uma sacanagem na rádio, por exemplo, né? Tem todo um filtro ali, tem todo um rigor no rádio. Então quando alguém toca no rádio, já dá uma certa importância para aquela pessoa, já dá uma certa credibilidade para o trabalho daquela pessoa, coisa que a internet você ainda tem aquela desconfiança. Na internet, às vezes tem um cara bom que a gente vê, e você vê um Caneta Azul fazendo sucesso. Então, aí você, tipo assim, cara, né, nada contra, eu gosto até, assim, como humor, eu acho maneiro. Mas você tem esses dois polos, né? Você tem, às vezes, um artista que canta MPB bem pra caramba, e o cara não consegue ter um espaço à rádio, então parece que é um negócio meio que amador. Né? E aí você tem um cara na internet, às vezes, fazendo sucesso pra caramba, mas será que ele fosse cantar na rádio? Será que ele seria colocado num palco, num programa sério, com músicas, né, assim, cantores renomados? Não sei, era uma coisa que a gente teria que avaliar e ver acontecer, né? E é claro que também tudo é ambiente, né? Nem todo artista, por exemplo, tem a necessidade que o trabalho dele seja consumido pela rádio ou na internet. Sim. E, né, tem também separações, não estou aqui generalizando, todo mundo tem que fazer rádio, não é isso. Mas eu acho que esse espaço precisa existir para os artistas que se sentem confortáveis e que o trabalho deles, né, pode alcançar esse público que é o que escuta a rádio e não escuta a internet. Vamos fazer então, vamos também dar essa oportunidade, entende? É para criar mais espaços, não é para dizer que só é artista ou só consegue sucesso quem está na rádio. É para ter um espaço a mais de divulgação do trabalho. É que a gente está falando de se complementar, né? Exato, a mídia se complementando. Porque às vezes a gente também tem um pouco dessa visão, né? Ah, só fez sucesso, ou só alcançou resultado de trabalho, se fez televisão, se fez rádio. Isso em qualquer linguagem artística às vezes tem esse preconceito, né? E não, existem artistas que o trabalho dele não é para televisão, que o trabalho dele não é para rádio, e não significa que ele não é um artista com uma carreira consolidada, né? E que não tem um trabalho de qualidade, pelo contrário, né? Existem grandes profissionais do teatro, da dança, que são linguagens menos mercadológicas, né? Assim, porque não tem o alcance da TV, etc. Mas são trabalhos belíssimos, são artistas incríveis e têm uma carreira e uma trajetória consolidada e não faz televisão. E ok, né? Eu acho que é isso. A gente não precisa entender que isso legitima o trabalho do artista. Não. Isso é mais um espaço que pode ser acessado pelo artista se o trabalho dele condiz com aquela linguagem, com aquela mídia. Sim. Mas você não acha também que a gente está numa época que ela produz essa confusão na cabeça das pessoas? No sentido do seguinte, a gente está, assim, a minha leitura da sociedade é que a gente está num período de uma transição muito radical, né? Coisas que há tempos atrás era normal não se aceitar, hoje em dia é inadmissível não se aceitar, né? Então a não aceitação, ela que passou a ser agora, vamos dizer, criticada, né? Então a gente está numa mudança, e aí a gente entra nessa questão também do quê? Daquele pensamento de lá atrás, porque lá atrás era isso, a gente não tinha internet. Então quem que era o meio de comunicação que consagrava ou não um artista? Era a rádio, televisão, né? Cara, eu me lembro que quando a gente era moleque, tinha reportagem ali na Praia de Copacabana, que era o nosso quintal de diversão, disso, quando pintava um rádio, um carro da Globo, que ia fazer uma reportagem, todo mundo queria estar atrás e corria para casa para ver a programação, para se ver na televisão, entendeu? E gravava aquilo naquele VHS, naquelas fitas, né? Coisa antiga pra caramba. Tô falando só de eu sou de toda essa época aí. Então, mas aí a gente pegava e gravava pra passar várias vezes. Aqui eu aparecia lá atrás, dando tchau atrás da câmera, entendeu? Então isso era a projeção que se tinha de mídia. Né? E aí a internet vem junto com uma mudança de pensamento da sociedade
E aí tem esse impasse, né? A gente às vezes imagina assim, tem que se consolidar na rádio, é exatamente o que você tá falando. Não necessariamente. O trabalho do cara, às vezes, não é pra rádio, não é pra televisão, é um trabalho de entretenimento que a internet vai, né? Como um trabalho sério também. Sim, né? sim. E que isso não significa ter ou não qualidade, ou ser ou não profissional, né? Nada disso. Eu acho que é criação de espaços e alcances. É isso. O rádio vai te dar um alcance, que a internet vai te dar outro alcance, e também existe o alcance do artista de rua, que também é um cara incrível, talentosíssimo, mas o repertório profissional dele é fazer praça e tocar ali em cada esquina e tal, e também pode desenvolver uma trajetória mágica dentro desse lugar, né? E Diego, vem cá, você falou do Mormaço aí, né, que foi o grande boom, eu acho que foi o cartão de visitas, né, teu aqui na cidade, né? A gente pode dizer que o Mormaço vai estar no calendário da cidade? Olha, a gente pode dizer que ele vai estar aí, esse ano vai acontecer, né? E a gente está trabalhando para que ele realmente seja um projeto que a cidade adote, né? Porque eu acho que essa coisa de calendário que é imposto não é orgânico, né? A cidade tem que dizer o que é o calendário oficial do... Mas tu sabe que a galera curtiu muito, então, se a galera for pedindo, a gente geralmente aparece aí, às vezes aparece aí nas redes da prefeitura sempre pedindo, vai ter. Pois assim, vai ter, esse ano vai ter. E a gente pretende fazer uma edição tão linda ou até mais bonita do que a última. E eu percebo assim também, cara, que a gente tem uma dificuldade logística muito grande, né? A gente mora no extremo norte do país e assim, os custos para você trazer artistas de renome para cá, ele é muito alto. Porque às vezes o cara quer trazer banda e o cara não entende que não é um caminho Rio-São Paulo, que você vai por via terrestre, que avião é 45 minutos, você chega, né? A gente tem uma logística longa, né? Brasília, Manaus, Boa Vista, normalmente via aérea é isso. E torna tudo mais caro. Sim. Porque às vezes o cara quer trazer um aparato tecnológico todo dele para fazer o show. Isso, né, encarece muito. E o Mormaço, cara, ele foi um momento que ele trouxe para a sociedade, a custo zero, artistas que as pessoas teriam dificuldade de ver aqui e pagar o ingresso. Sim. Né? Tem artistas que vocês trouxeram ali que o ingresso não ia ficar por menos de 500 pau se eles viessem num show, né, promovido aí por alguém particular, vamos dizer assim. Né? E eu tenho quase que certeza que isso aí vocês vão ser muito cobrados em relação a outras versões aí do Mormaço, claro. Né? E, cara, em cima disso, que eu queria te dizer, como é que foi esse percentual de artista local e de artista de fora? Como é que foi essa matemática de vocês? Teve essa matemática? A gente sempre priorizou os artistas da cidade, né? A programação composta era maior, a maioria era de artistas da cidade. Que são artistas, né, mais uma vez, talentosíssimos, e em todas as linguagens. Ele tinha artistas da dança, do teatro, do cinema, da música. Então, assim, os artistas que vieram de fora, na verdade, é uma composição, assim, mas é um número menor. É um número menor quando a gente compara aí a programação. Certo. E aí você tá o quê? À frente da FETEC há uns 10, 15 dias, né? Acho que é 12, 10 dias por aí. Eu vi na Folha de Boa Vista, inclusive, lá, né, anunciando a sua chegada na presidência da FETEC. E foi o Mormaço mesmo que te lançou aí, que abriu as portas da FETEC para você, no seu entendimento é isso? Ou você já existia um namoro antes disso? Não, acho que foi a partir do Mormaço, assim, de desenvolver um trabalho, um diálogo com a cidade, me conectar com a cidade, a partir daí que a gente começou a conversar e trabalhar e fazer dar certo, né? E você que é um cara quase europeu, teve um pouco de coisas de fora, nesse Mormaço, nessa referência é tudo, né? Referência, acho que na vida é tudo, assim, qualquer referência que a gente tenha, seja na internet, na vida, viajando, experiência, então lógico que tem referências das minhas experiências profissionais e também de vida desse tempo que eu morei fora. Mas sem essa coisa também de ficar achando que tudo de fora é melhor, pelo contrário. Tem referências que são legais, assim, mas também tem muito de identificar a cidade, sabe? O que faz sentido pra cá. Então a identidade visual do Mormaço era super regionalizada, assim, com traços, né, que representam o povo, com termos, com elementos da cidade. Então a minha ideia sempre é conectar com o que está sendo feito aqui. Né? Por mais que eu, naquela situação, fosse um estrangeiro, né? Assim, estrangeiro no sentido de estar num lugar que não era a minha vivência, a gente foi se cercando das pessoas que estão na cidade, que fazem aqui. E eu acho que é por isso também que, né, deu certo, assim, de alguma forma. Esse trabalho foi muito mais complexo do que se imagina, né, cara? Porque assim, eu fico imaginando esse estudo
que é feito, porque não passava pela minha cabeça. Na minha cabeça sempre foi assim, vamos pegar um show, vamos socar ali, dentro de Boa Vista e vai ter que dar certo. Fazer uma mídia pesada e fazer acontecer, entendeu? A gente não tem noção desse trabalho de base que você faz, né? E tem todo um trabalho de realmente curatorial ali, não só na parte musical, mas, por exemplo, na parte gastronômica, né? O Mormácio também ativava... Tem água ainda aí? Tem sim. Ativava a rede gastronômica. Então, conhecer os restaurantes, os chefes da cidade, as pessoas que cozinham, mas que não são chefes, mas que cozinham. O que é a tradição de comida, assim, né? Das pessoas que moram em Boa Vista e são da cidade. Então, esse trabalho de descoberta é um trabalho que demora, antecede, para que a gente possa ter um resultado, né? Porque é fácil, beleza, vamos botar ali pizza e hambúrguer, vai vender. Mas a gente precisa saber se gastronomicamente isso representa a cidade. Então aí a gente vai identificando as pessoas, conversando, reunindo e fazendo reunião e conversando e voltando atrás, porque às vezes também se identifica uma coisa quando você fala que a pessoa não é aquilo, né? Então o próprio Edu Guedes, né, que veio como chefe convidado, ele mesmo se interessou pela Damorida e paçoca e tal, ou seja, é a visão que as pessoas também têm um pouco da cidade, assim, eu queria comer isso e tudo, então a gente foi atrás de gente para fazer isso também, né? E assim, a gente pode dizer que o Mormácio, ele conseguiu cruzar as barreiras de Boa Vista e veio gente de fora para esse evento? Porque realmente eu fiquei por fora dessa informação. A pergunta é de leigo, realmente. Olha, nessa a gente não conseguiu fazer uma pesquisa de medição, assim, para te falar com dados. Mas a gente tem aí, dentro de uma análise preliminar, que teve uma ativação de um turismo regional, pelo menos, né? Então, pessoas de Manaus, pessoas mais próximas aqui de outras cidades. Agora, esse é o trabalho para o futuro, assim, para a segunda edição, é realmente investir que ele possa ser um agente turístico, né? Que esses grandes eventos todos têm potencial, né? De ser um agente que aquece a cadeia do turismo, né? Porque gera muito emprego e renda já de maneira direta e indireta, e aí quando você fala assim do setor turístico, ele também é uma grande plataforma para atrair pessoas, para atrair investimento e outras oportunidades. E assim, a equipe de apoio, né? Ela também, obviamente, está dentro do seu planejamento aí. Gera muito emprego, não gera? Gera muito emprego, né? A gente tá falando aí de um evento desse porte, ou como o Boa Vista Junina, ou o próprio Natal da Paz, né, que são eventos que a prefeitura realiza. A gente deve falar aí de diretos, assim, né? A gente fala de, sei lá, 800, né? Às vezes 1.000 pessoas. E aí, quando você vai ver os indiretos, que aí, né, reverbera muito mais, porque aí o cara que, por exemplo, agora, o carnaval, que a gente pode até falar, né? Sim. O carnaval, você tem lá os artistas, aí você vai ter os técnicos, os produtores, o cara do som, da luz, do gerador, o eletricista. Aí quando tu vê pro bloco, a menina que vai se maquiar, que vai fazer o cabelo, a que vai customizar o abadá dela. Ou seja, tu vai criando uma cadeia, né? Sem contar com os carinhas que ficam vendendo. O cara vai vender a cervejinha dele. O flanelinha que vai pegar uma área ali que não é dele, mas que ele vai usar como área de trabalho. Então assim, por isso que a cultura gera emprego e renda, né? De forma direta e indireta, e ativa a cadeia da economia criativa, né? Que são muitas funções que estão para além das artes, é aquilo que a gente sempre fala, para além das artes. Ou seja, não só o evento, lógico que o evento ele é legal também, né? Mas existem muitas outras formas também de ativar essa cadeia econômica da cultura, que não é só o evento, né? Sim. Porque são esses outros braços que a cultura precisa ter. Que aí a gente vai falar de fomento, de incentivo, de difusão, pesquisa, produção cultural e etc. Então, a gente ficou aí praticamente 3 anos sem carnaval. Alguma coisa em torno disso, né? Acho por aí. E o carnaval aqui, eu sou suspeito de falar porque eu venho do Rio. Então a gente vai falar de carnaval. Você vai ter uma referência altíssima, né? Aí a gente vai ser uma comparação injusta. Mas assim, o carnaval daqui sempre foi muito bonito, hein? Não, sim. Não é tão injusto assim. A galera sempre fez um trabalho lindo, assim, no passado e atualmente. Então, também. Mas é onde eu quero chegar. Eu não quero fazer essa comparação, mas porque eu quero dizer são assim, coisas diferentes, são né? estilos diferentes de carnaval. Totalmente. E se aproxima mais, por exemplo, de um Carnatal da vida, um Fortal, alguma coisa assim, que são carnavais de rua, de blocos abertos, né? Não é uma passarela fechada, não você compra ingresso para assistir, né? Não é nada disso. Mas assim, o que depois de 3 anos fora de ação, você tem de ideia para esse carnaval desse ano?
O que eu tenho botado aqui como mote para reflexão do carnaval, até quando a gente foi conversar com as pessoas que fazem carnaval, é essa ideia de que nós não somos as mesmas pessoas de 2, 3 anos atrás, né? A gente passou aí por um período de pandemia muito grave, isso tudo mudou as nossas relações de consumo, as nossas relações pessoais, de trabalho e etc. Com a saúde, óbvio. Então, a partir dessa crise que a gente viveu, né, sanitária, tudo mudou. Então não fazia muito sentido a gente simplesmente reproduzir o mesmo modelo de carnaval. Então o trabalho da prefeitura foi falar com as pessoas, sabe? Assim, quem faz carnaval? Porque o carnaval é um movimento da sociedade, né? Não é da prefeitura. Tem vida própria, é um evento que tem vida própria, né? O cara abre a porta da casa dele, bota um carro de som, liga o som dele, é carnaval. É festa, é isso aí. E é esse que é o movimento mais genuíno do brasileiro, assim. Acho que o carnaval define muito a nossa energia, né? Sim. Lógico, de uma maneira também muito clichê, mas define a nossa energia. Então foi pensando nisso, assim, vamos conversar com quem faz carnaval. Então a gente chamou aí a galera dos blocos de carnaval. Como que você faz? O que você acha? O que a gente muda? E lógico, muitos fatores influenciam na decisão do formato, como eu te falei. Não é simplesmente, liga o som e bota festa. Então a gente vai considerar orçamento, tempo. Eu cheguei agora recente, então isso dificulta também, né? Criar um planejamento em menos de 20 dias. Funciona, né, tudo. Exato, conversar com as pessoas, fazer essa mediação. Então o trabalho da prefeitura é exatamente isso, mediar o que a sociedade espera do carnaval e o que a gente consegue oferecer. Então a gente entendeu que as estrelas do carnaval são as pessoas, né? É a comunidade, a sociedade, são os blocos. Então a gente deu mais autonomia assim para os próprios blocos e foi incentivando, transformando as potências que eles já tinham do carnaval de rua. Que o carnaval de rua já é um movimento genuíno no Brasil todo, né? Assim, a gente fala que o Rio tem essa característica das escolas de samba, São Paulo também, mas o carnaval de rua vem crescendo no país inteiro, né? Minas, Salvador, no próprio Rio de Janeiro e São Paulo, os bloquinhos de rua são hoje uma força tão ou até maior do que o sambódromo, né? Tudo agora tem um espaço. E esse movimento ele é orgânico. Então eu acho que Boa Vista já vinha nessa crescente do carnaval de rua, de valorizar e etc. Então acho que a prefeitura dessa vez abriu um pouco mais o olho para identificar que, bom, vamos apostar então no que as pessoas já estão fazendo. Então hoje o carnaval vai se apresentar assim de uma maneira muito mais capilarizada, se a gente vai chegar em 5 territórios. 5 a gente fala assim, 6 na verdade, preliminarmente. Porque lógico que vai ter muitos outros que vão acontecer e a gente vai acabar apoiando de alguma forma, né? Então hoje a gente vai ocupar os 6 lugares, que são de zonas diferentes, de bairros diferentes, valorizando a festa que já acontece ali tradicionalmente, sabe? Entendi. E fazendo também o deslocamento, né? Então um bloco de carnaval que só fazia um circuito mais do centro, a gente convidou ele então para ir para um bairro mais afastado, sabe? Para fazer essa interação justamente naquele lance do acesso, sabe? Fazer as pessoas circularem e ter outro contato com outro tipo de manifestação, outro tipo de som, de linguagem, de conversa e de gente, né? E assim, no Rio já é cultural essas bandas de bairro, né? Os blocos. Os blocos de bairro já é tradicional. Você acha que aqui a gente consegue ter um movimento ativo nesse sentido? Aqui já acontece, né? O carnaval... Só que eu acho que ainda era concentrado num único ponto, mas existiam vários outros também. O que eu penso não somos as mesmas pessoas e vamos experimentar. A gente tem sentido da população e, né, com quem a gente fala, com quem tem acesso e nas redes sociais e também com os próprios blocos, tá todo mundo muito motivado. Primeiro tá motivado para ter carnaval. Sim. Então onde quer que ele aconteça, eu acho que as pessoas já querem essa festa. Você acha que isso aí já vai ser por si só um grande boom, né, no evento? Exatamente. Né? Acho que é o nosso maior motivador de marketing, é a vontade de fazer o carnaval. Então, eu acho que isso já vai ser muito bom. Acho que o fato de fazer a festa chegar até as pessoas, isso facilita, porque às vezes a gente não pode, né, fechar os olhos e dizer assim, pô, às vezes o cara não tem condições de ir pro centro, ou porque ele não tem como deixar a família dele, ou porque é falta de grana. Ou seja, se o carnaval tá lá na frente da casa dele, ou mais perto, na rua de trás, é mais fácil dele ir lá, que ele passe meia hora num público rotativo. A gente acredita que a gente vai ter um impacto muito positivo. Porque a gente também vai oportunizar o cara lá que nem é comerciante, mas ele, vai ter aqui na minha rua. Eu vou abrir a porta da minha casa, vou vender minha cerveja. Então a gente já vai gerando emprego e renda assim, sabe? Sem mesmo considerar.
Agora, o pessoal da segurança aí também vai trabalhar direitinho, né? Porque Todo quando você mundo. capilariza muito assim, aí vai abrir um leque de possibilidade louco, né? Não, o trabalho da prefeitura é trabalhar integrado, né, com todas as secretarias, saúde, segurança, né, serviços públicos, enfim, todas as secretarias vão estar juntas ali, criando um plano de ação para que a gente possa oferecer uma faixa de qualidade e segura. Óbvio que carnaval é carnaval, né? Ninguém tem controle de tudo, a gente já sabe. Se não tiver uma garrafa quebrada no chão, tá errado, não é carnaval. Mas só são 4 dias, passa rápido, e faz tanto tempo que a gente não tem carnaval que eu acho que essa bagunça vai ser legal. Cara, e vem cá, como é que é o chefe aí em relação a isso? Tá disposto a postar as cartas mesmo no carnaval? Claro. O grande prefeito Arthur aí? Tá super disponível, né? Acho que o trabalho que o prefeito vem fazendo aí de conversar com as pessoas, de escutar a cidade, é super sensível, e o carnaval é mais um desse reflexo, é a partir da experiência dele, do olhar dele, de conversar com as pessoas, entender que podia ampliar não só territorialmente, mas ampliar em oportunidade de trabalho, oportunidade de geração de emprego, oportunidade de envolver mais artistas, mais blocos dentro desse projeto. Então, acho que o prefeito está aí muito motivado, né, em oferecer um carnaval para a população, onde a população também abrace esse projeto e que a gente possa fazer uma festa bonita. Com certeza, eu não tenho dúvida do sucesso que vai ser isso aí. Eu acho. Pô, a gente pode falar um pouquinho da FETEC agora, cara? Claro. Pô, então, a FETEC é uma fundação, né, que aí vem lá cultura, turismo, tem a famosa educação ali no meio perdida, né? Sim. E tem o esporte. Eu queria que se a gente puder dar uma passada nesses leques dentro da FETEC, só para a gente entender um pouco o trabalho da FETEC. Então, em vez de você falar da FETEC, a gente falar um pouco das vertentes que ela atua. Né? E aí eu queria começar logo pela educação, que a gente estava batendo um papo sobre isso aqui antes, que assim, o nome consta, né? Mas ele tem um setor específico para isso. Eu queria que você falasse um pouco educação dentro da FETEC. É que existe a Secretaria de Educação que faz o trabalho ali disciplinar, né, com as escolas municipais, ensino regular e etc. E faz um belíssimo trabalho. A educação está dentro da fundação porque, como ela é uma fundação, né, dentro da estrutura, ela pode trabalhar as ações que são formativas para dentro dessas áreas. Cultura, turismo e esporte, né? Porque tem muita capacitação, pesquisa, né? Então isso tudo está dentro desse leque de educação. Certo. Mas não significa que a gente trabalhe com a educação no município. É diferente. Mas lógico que o viés da cultura é educacional, do turismo, do esporte, então por isso que o nome acaba contemplando isso dentro dessas atividades formativas que vão sendo desenvolvidas. Entendi. Parte de turismo. Assim, a gente tem... O estado em si, ele tem, assim, na minha concepção, né? Um leque de opções de turismo muito grande. O próprio Rio aqui, com o flutuante que tem, né? O Monte Roraima, né? A gente tem um leque de opções aí. Cachoeiras lindas. Agora, a nível municipal, eu entendo que trazendo o carnaval, trazendo o mormaço, tudo, já foi um grande boom nessa questão de atração, né? Sim. Da galera de fora para conhecer o que é Boa Vista, afinal de contas. Mas o que vocês têm de trabalho mesmo focado para o turismo lá dentro? Qual é a visão de vocês para o turismo? Quais são o planejamento, as estratégias para a gente fomentar o turismo aqui na cidade? Legal. O trabalho exatamente agora é de tentar mapear novos fluxos turísticos, né? Saber de onde que a gente consegue trazer pessoas para a cidade. Boa Vista tem uma dificuldade, assim, né? Que é um desafio, na verdade, para a gente, que é vender Boa Vista. Porque Boa Vista tem muitas outras cidades como Boa Vista. Então, sempre tem que dar uma puxada para Roraima, para que a gente localize aqui, né? E tem essa dificuldade aí de malha aérea e tal. Sim. Mas a gente pretende fazer um trabalho de mapear e conquistar um novo fluxo turístico, além de melhorar a infraestrutura turística, né? Então, sinalização turística, equipamentos turísticos e culturais, né? Para que a gente possa ter mais um leque de opção, fortalecer o trabalho que já vem sendo feito, de realmente mapear, atrair e divulgar a cidade, né? Porque a gente tem coisas belíssimas, né, dentro da cidade. Além de um povo muito caloroso, né? Que recebe muito bem. Então, todas essas qualidades faz com que a gente consiga se posicionar bem no mercado do turismo, né? Sim. E o que eu acho legal também, assim, é que é o conflito, né? Ou melhor, surpresa que quem chega tem da cidade. Sim. Porque, assim, quem vem das grandes capitais, assim, e que não tem aquela predisposição de fazer uma pesquisa antecipada do que é Boa Vista, quando chega aqui surpreende. Sim, claro. Cidade limpinha, arrumada pra caramba, sinalizada, iluminada, né? Então, assim, tanto que eu cheguei aqui na época, em 2007, para passar 3 anos. A ideia é em 2010
Já tá respirando outros ares. Como é que larga Boa Vista depois? Como é que larga? Não larga mais, porque a cidade é muito acolhedora, realmente, né? E vem cá, falando um pouco... A cultura a gente já falou pra caramba, né? Sim. E o esporte, cara? O esporte, eu queria que você falasse bastante do esporte. Por quê? Porque assim, eu sempre fiz algumas críticas em relação ao esporte, no sentido de que uma cidade pequena como a nossa, e que ela tem exportado tantos atletas para fora. Já passou por aqui, né, Wesley Maia, tem uma galera que tá lutando fora, o jiu-jitsu aqui, então né, produz jiu-jitsu, assim, jiu-jiteiro de boa categoria, assim, a rodo. E ainda, às vezes, cara, eu já me peguei em, tipo, ensinar o atleta fardado vendendo bala, algum produto para poder criar verba para poder participar de um torneio. E isso me deixa triste, por quê? Porque é o nome da cidade, é o nome do estado como um todo que está sendo lançado. O cara não vai... Pô, quem é esse cara aí? Não, o cara lá de Boa Vista. Caraca, Boa Vista é o polo, produz faixa preta que não tem igual. Mas assim, a gente percebe que muito desse sucesso, pô, tem um trabalho de base individual do cara. É vender bala, é acordar de manhã, trabalhar para ir treinar à noite, entendeu? Por isso que eu queria que você falasse quais são as propostas que se tem para o esporte, exatamente assim, para ter um ar de esperança, para que às vezes agora o cara é um atleta muito bom, entendeu? E ele não consegue mostrar o trabalho dele, né, a arte dele, porque o cara não tem como pagar uma passagem daqui para Manaus para participar de um campeonato, o cara não tem como ir para o Rio, São Paulo, os grandes polos do evento, para participar de campeonatos, entendeu? A hospedagem, a alimentação, ele tem que ir com um treinador, tudo isso é custos, né? E o atleta, a gente sabe que não dá para viver do esporte. É muito raro um atleta, principalmente aqui, falar assim, não, eu vivo do esporte, estou bem demais. Não é assim que funciona. E eu queria exatamente saber dessas propostas que a FETEC tem para isso, entendeu? Para incentivar, para apoiar, para ajudar no custeio dessas passagens, se é que tem, né? Aí eu quero que você me diga agora. Claro, não. O prefeito tem um trabalho muito sensível com o esporte, né? A FETEC vem fazendo já um trabalho aí. Ele é jiu-jiteiro também, que eu sei, né? Ele gosta. A FETEC já vem fazendo um trabalho junto com a prefeitura de valorizar o atleta local, né? E aí, tanto que tem vários braços dentro da FETEC para esse tipo de incentivo. Então, a gente tem a Vila Olímpica, né? Sim. Que é um espaço super importante, que está disponível para a comunidade como um todo, mas também para o atleta de alto rendimento e também para o cara que está treinando, etc. A gente tem essa acessibilidade, dá esse suporte, que é de um equipamento destinado ao esporte, com qualidade, porque também faz diferença, né? Você às vezes, poxa, eu quero treinar, mas eu não tenho um espaço adequado. Sim. Isso também dificulta a tua rotina como atleta, seja profissional ou na perspectiva profissional. Então, a Vila Olímpica hoje é um equipamento estruturadíssimo da prefeitura para a sociedade como um todo, que está disponível para você poder desenvolver seus trabalhos. Então, a gente consegue ali, através da Vila Olímpica, ter esse equipamento. Além disso, a gente tem outras ações que são o Bolsa Atleta, né, que financia ali uma bolsa para o atleta poder desenvolver os seus trabalhos, custear, né, gastos e materiais, porque o esporte demanda muita coisa, né? Então o Bolsa Atleta ali faz esse investimento financeiro apostando naquele atleta, né? Lógico que a gente pretende ampliar aí a capilaridade dele para que a gente consiga alcançar mais atletas. Como é que um atleta, por exemplo, faz para participar desse programa de auxílio financeiro? A gente abre um edital anualmente, ele se inscreve, aí tem que cumprir alguns requisitos, né, onde ele vai botando ali documentação e também seu perfil, né, como atleta profissional, sua proposta, etc. E aí a gente faz uma seleção, se ele atende ali os critérios, ele recebe um auxílio para que ele possa estar desenvolvendo as atividades dele. Excelente. O que é super legal. Sim. Além disso, essa também é uma novidade, que é uma ideia nova, inclusive do prefeito, da gente fazer ali um edital de passagens para que o atleta, quando foi convidado para participar de uma competição, não tem como custear, ele pode aí lançar, né, concorrer à vaga para conseguir as passagens financiadas. Show de bola, esse custo. Essa é uma novidade, a gente vai fazer ainda, deve ser lançado aí para o segundo semestre. Excelente, cara. Mas é legal identificar, porque o atleta volta e meia ele está sendo convidado, ou tem uma oportunidade. Poxa, vai ter o campeonato tal, é importante marcar presença, né? Preciso ir para ganhar experiência, para poder, né, participar e se colocar no mercado. E aí, às vezes, o que
que ele não vai? Poxa, não tenho condições da logística, justamente porque a logística é cara. Então, esse olhar sensível da gente conseguir estruturar isso de maneira, né, democrática para que qualquer atleta possa concorrer, a gente vai fazer um edital de passagem. Você falou um negócio que eu achei maneiro, que é assim, tem certas coisas que saem da cabeça do Arthur, né? Ele tem essa pegada mesmo de tipo, sacar as coisas e não ficar só dependendo do que venha das secretarias e tudo. Ele tem essa pegada. Ele é muito participativo, né? Assim, ele é realmente esse prefeito que tá na rua, que vai identificando as demandas, chama os secretários, demanda, passa as indicações, cria junto, né? Ele realmente, ele tá ali gerindo a cidade, assim, tanto na prática quanto conceitualmente, né? Dando as ideias, indicando caminhos e sugestões. Isso é da realidade, assim. Essa ideia, assim, do edital de passagens é uma ideia mesmo dele, né, a partir da sensibilidade que ele foi percebendo que os atletas tinham essa dificuldade. E aí o corpo técnico da fundação vai lá e vai estruturar essa ideia, né? Entendi. E assim, agora fala um pouco da FETEC como um todo, cara. Onde é que é a sede? Como é que funciona a FETEC pra gente entender, assim? Hoje a sede é lá no Teatro Municipal, né? Sim. Ela funciona lá. O teatro é... Né, é de frente pra Praça do Centro Cívico ali, é isso ou não? Não. O Teatro Municipal fica ali na... não, lá em cima, perto do hotel, né? Isso, exato, isso, na frente eu viajei aqui, foi mal. Eu vi 18 anos de cidade e viajei. Já vi que você não vai no teatro, né? Não, peguei você. Fui lá ver o Tiririca lá, o show do Tiririca foi lá. Olha aí, por exemplo, você não foi ver um artista, uma peça de um grupo de teatro da cidade. Tá vendo? Vou te convidar no próximo. Tem esse débito aí com a sociedade. Agora em março tem temporadas de artistas locais, vou te convidar pra Vamos que eu posso. Que é a coisa do acesso, né? Inclusive trazer eles aqui também, né? A gente pega um grupo de teatro, um grupo de dança, um artista da música, do cinema. Vamos fazer, vamos dar pra galera. Então, a FETEC tá lá no Teatro Municipal, a gente funciona lá com atendimento diário. Naquela entrada do saguão principal, que é grande pra caramba, pra onde que fica ali? Fica, se tá de frente pro teatro. Eu entro no teatro, né? As portas de acesso pro salão é de frente. Isso, fica à direita. Não é na porta do teatro, é por trás, né? Pela garagem ali, pelo estacionamento? Não, pela lateral. Pela lateral, na direita. Sim. E aí tem uma entrada lá que funciona num anexo, né? A gente não ocupa o prédio da administração. Exato, aí tem a administração, onde vai ter aí a superintendência de cultura, de turismo, de esporte, a parte de patrimônio material e imaterial, enfim, e toda a parte administrativa e etc. A gente tem atendimento ao público, inclusive a gente está muito aberto sempre. É sempre importante dizer, né, que não só a FETEC, mas como a prefeitura como um todo está aberta para a população. Então, a hora que você quiser chegar lá na FETEC, tem uma demanda, queria conversar, dar uma ideia, meu filho é atleta, como é que eu faço? Meu filho é artista, como é que eu faço? Vai lá com a gente está disponível sempre. Então tem esse atendimento também. Tem, a gente conversa com as pessoas, a gente tem cursos regulares lá, curso de balé, curso de teatro, né? Meu filho, quero botar minha filhinha no balé. Vai lá. Agora a gente tá esgotado, né? Porque a gente abriu as vagas. E aí é um sucesso, assim, esgotou rapidamente. A gente tá com uma fila de espera enorme, mas daqui a pouco a gente vai abrir turmas extras para justamente atender a demanda da sociedade. Mas logo depois do carnaval a gente vai abrir o curso de teatro e, enfim, já tem curso também de música. Então lá não é só uma sede administrativa. A gente escuta a população, né, as demandas, e também funciona ativamente com atividades de arte e cultura. E assim, o pessoal por exemplo, o teatro, as escolas de teatro e tudo, não é escola que fala, né? Lá hoje são cursos, né? São cursos. Mas aí é liberado o teatro para apresentações e tudo para esse grupo? A gente tem um teatro escola, que aí tem o teatro, que é a Sala Roraimeira, que é lá onde você foi ver o espetáculo, e tem um anexo que é o teatro escola, que é um teatro menor, onde os alunos podem fazer suas experiências, né, exercícios práticos, mas também o curso, quando chega na finalização formativo, a gente vai ofertar o teatro também para eles apresentarem, porque é um espaço de experimentação para que eles possam exercitar, né? E assim, a gente estava falando do turismo, né, voltando agora, saindo um pouco dessa área, falando do turismo, que eu me lembrei aqui agora. Ele exige toda uma infraestrutura, né, cara? Porque, por exemplo, hotéis, restaurantes... Sim. Eu acredito até que os restaurantes da cidade, eles são suficientes, assim, para atender um volume grande, por exemplo, de quando tem um mormaço e a gente... Porque, por exemplo, a gente tem o evento do motoclube aqui, que ele traz bastante gente de Manaus, né? Uhum. E assim, eu não tenho dúvida que o mormaço em breve vai estar fazendo... Se esse ano já não for essa loucura, trazer gente pra caramba de fora. Tem esse planejamento, esse mapeamento para rede hoteleira também, para receber esse pessoal e tudo? Sim. Porque teve um concurso aqui dada vez
que fechou os hotéis da cidade. Não tinha hotel para ninguém mais que quisesse se hospedar aqui. Tem esse planejamento, tem esse mapeamento para isso? Tem sim, a gente tem um diálogo muito próximo, né, com a cadeia e os agentes do turismo como um todo, que aí a gente está falando do setor hoteleiro, mas também da parte gastronômica, né, dos serviços de atendimento ao turismo, os guias, etc., os taxistas, porque é toda uma rede, né? Então a gente está sempre em diálogo para que a gente possa, inclusive, ofertar capacitação para essas pessoas, né? Atividades que a gente pretende fazer, atividades já se faz na FETEC, mas a gente pretende intensificar atividades formativas para esses agentes, como oferecer de repente uma segunda língua para o cara conseguir se virar, se vem um gringo, né? Entendi. Então são atividades assim que são invisíveis aos olhos da população, mas são trabalhos frequentes do turismo para que a gente possa ter uma infraestrutura turística com qualidade para receber qualquer turista, seja ele nacional ou internacional. Você falou de guias, cara. Nunca tinha me passado pela cabeça que a gente tinha os guias de turismo. Tem vários, trabalham com a gente, assim, em determinados projetos, né? A FETEC contrata, tem agências que trabalham só com isso, a gente valoriza esses profissionais, para que, por exemplo, você vá no teatro, possa ter uma visita guiada, com um guia que vai te falar aquela história, por que aquele palco, etc. Não estou falando do teatro, mas pode ser no Mirante, né? Sim. Ou no centro histórico. O trabalho do guia é super importante, né? Que cada vez mais, como a gente vai viajando de forma independente e vai achando que a internet conta tudo, né? A gente tem esquecido dos guias. Mas os guias são super importantes para falar de uma parte da história da cidade que a internet não nos conta. Verdade. Né? Ou mesmo ter certeza histórica, sabe? De acontecimento, de marcos, né? Ou mesmo de curiosidade que a internet não vai contar. Sim. O guia é fundamental para o processo turístico. Não, e assim, você está falando nesse lance, né? A gente fazendo assim o mental dessa história, é exatamente isso. Você entra para pesquisar alguma coisa, tá lá, na Praça Tal tem a igreja de São Francisco, por exemplo. Né? Quando você tá com o guia, o que fala assim, ó, na igreja, aqui inclusive aconteceu tal coisa, aqui ficou preso fulano de tal, aqui o padre rezou a primeira, né? Então tem todo esse contexto histórico que envolve aquele local ali. Sim. Que você na internet dificilmente vai ter esse conto, né? E a tua viagem fica muito mais interessante, né? Porque afinal de contas você vai estar ali vendo e sabendo o que aconteceu, né? Que às vezes a internet dá essa informação, mas é diferente o papo, né? Sim. Eu podia te mandar aqui por escrito tudo que eu tô te falando. Faz uma leitura e acabou. Mas resolveu. Não é a mesma coisa, exatamente, né? É essa troca, assim, energética. E o turismo é uma experiência, né? É você viver a cidade como um local. Então, às vezes, o guia, né? O passeio guiado te fortalece muito nessa experiência de você estar na cidade como um local. Não, e aconteceu comigo, foi... Agora, em novembro, se eu não me engano, eu fui passar uma semana na Bahia pra gente falar do papel do guia, né? Uhum. E no primeiro momento eu me frustrei um pouco. Né? Eu subi lá no elevador Lacerda e fui dar uma volta no Pelourinho. E aí, tipo assim, eu achei que era um senhor rolê que eu ia fazer com o guia. Né? Aí o guia, ó, é 1 hora, é tanto, 2 horas é um valor X. Aí eu falei, cara, eu tava com pressa que eu tinha um outro compromisso, eu falei, e eu não tava com aquele planejamento. É que choveu, acabou que eu fui tudo no improviso. E aí quando eu fui dar a volta, eu falei, não, 1 hora tá bom só pra eu conhecer, que eu volto num outro momento. Cara, só que você não precisa mais de 1 hora, na minha visão, pra conhecer o Pelourinho. Né? Você precisa. Não precisa. Acho que precisa, cara. De guia, com guia. Porque assim, aquele rolê que você dá ali nas ruas e vai e vê ali onde Michael Jackson fez a música. Pois mas você passa. Agora, não, mas o que eu quero chegar é o seguinte. Vai. Não é o tempo. Sim. Eu fiquei frustrado porque eu falei assim, pô, esse rolê eu daria aqui, não precisaria. Mas a história que vinha por trás foi o que valeu o preço. Entendi. Entendeu? Entendi. Não é porque assim... Eu separei. Pô, eu precisava de um cara pra dar um rolê nesse quarteirão aqui? Não. Mas a história de cada prédio. Exato. É exatamente pra ratificar a história da importância do guia, né? Que às vezes a gente não dá. Então aí eu falei assim, cara, mas 1 hora rápido, foi um rolê no quarteirão. E pra minha sorte, era Jogo do Brasil, o Olodum tava fazendo a apresentação, então eu tive o privilégio de ver a vida acontecendo ali no Pelourinho, entendeu? Sim. E aí eu falei assim, cara, 1 hora, cara, que negócio, porra, esse rolê na praça a gente dava. Não é bem na praça, né? Você tem umas ruazinhas ali e tal, comércio e tal. Mas depois eu falei assim, cara, não, mas o valor não interessa o caso, mas eu falei assim, não foi isso que eu paguei, não foi a volta. Mas a história que o cara me contou,
né, das mães que amamentam, né, da estátua do zumbi que tem lá, de tudo. Falei, não, isso foi as igrejas, a data das igrejas de construção e tudo. Isso que foi o valor pago. Foi a história, foi o que eu absorvi da cultura local, entendeu? E às vezes a gente não tem essa impressão. O cara vai, não, vou pagar o guia para me mostrar o que eu vejo na internet. Então fica pela internet, nem vai, né? Nem vai. Não, se for assim, você nem sai de casa, né? Eu acho que é exatamente essa a ideia, assim, é valorizar o trabalho, né? Que vai vir ali complementando a imagem. Porque aí, lógico, você vê, dá uma volta no quarteirão, você não precisa de ninguém. Mas saber a história, saber o conteúdo, a curiosidade, identificar aquilo ali como vida, né? Sim. Porque, na verdade, o prédio é o prédio, mas a vida que circula, as pessoas, os seus modos e suas culturas, sim, aquilo que a gente estava falando no início, essa reflexão, às vezes, você não consegue chegar sozinho. Você vai precisar de alguém. E o guia faz esse papel, né? Se você poderia ter um amigo para te ajudar também, mas não é o mesmo olhar, porque tem técnica, né? Sim. Ele vai te contar de uma maneira não só balizada ali, né? Fundamentada, mas também de uma maneira que ele vai conseguir te fazer perceber que aquele lugar, a importância daquele lugar, não é sozinha, ela não se aplica sozinha, sim, né? Não só pela tua visita, né? Ele dá vida à história, né? Exato, essa é a pegada que eu senti ali, que o cara, conversando com a gente, ele dava vida à história, porque contar a história por si só, gente, é como você falou, você podia mandar um roteirinho para cá do que é o papel da FETEC, eu ia ali atender tudo e acabou, né? Mas esses amiúdes aí, né, os porquês, os pormenores que vem envolvendo toda essa história, é que dá vida a esse papo, é que deu vida à minha viagem, por exemplo, e é o que dá vida a esse papel do guia, né? Sim, sim. Se a gente fosse fazer dar um rolê pela cidade hoje, como guia, quais seriam, assim, uma rota que você traçaria aqui agora, rápido, assim, de... O Mirante, com certeza, é o nosso cartão de visita agora. É que, assim, a gente tem muitos pontos interessantes da cidade, né? Então, se eu fizer uma rota aqui, vai ser injusto, porque eu não vou pegar tudo, vou deixar de fora. Mas o que eu acho, assim, que a gente pode pensar é explorar a cidade nas suas características mais singulares, né? Procurar, então, onde que ela está conectada com o rio. Então, a gente está falando da orla, sim, a gente está falando do parque. Onde começou, né? Onde começou. Ali. Mas também para os lugares onde a gente, às vezes, vai esquecendo, né? Então, ali, a gente vai esquecendo do centro. As cidades hoje estão com uma tendência de esquecer o centro, né? Todo mundo, quando quer comprar, tá indo pro shopping. Porque o shopping tem estacionamento e ar-condicionado. Mas os centros da cidade são lugares que geralmente ativam muita vida, muito comércio. Então eu acho que hoje as principais cidades do país estão fazendo um movimento contrário, né? Que é de reativar o centro, de trazer vida e habitação. Porque o centro acaba ficando sempre um lugar de perigo, porque de noite é perigoso. E essa imagem a gente precisa quebrar. Porque os centros da cidade são lindos, né? Da maioria. História também, né, cara? Super. As edificações, né, das décadas, o que era antes. Os prédios, né, tombados, sim, o que é patrimônio histórico, enfim, a história da cidade, da sua vida, né, assim, 90%, não vou generalizar, mas grande parte das capitais, por exemplo, do país. O centro é o lugar onde concentra muita vida, onde ativa a vida noturna, onde ativa a vida cultural, os pontos turísticos. E essa concentração desses equipamentos de cultura, equipamentos culturais e turísticos, às vezes, por essa tendência moderna de ir para o shopping, recorrer ao shopping, o centro vai sendo esquecido, né? Então, nesse meu roteiro, eu sempre colocaria isso, me conectar onde a cidade começa, onde ela se conecta com o rio, que é uma beleza linda, e também o centro, incluir o centro num roteiro, sabe? Acho que são bons pontos. E aí, lógico, a gente vai falar de diversos outros pontos também que estão espalhados pela cidade. Tem esses mercados centrais, né? Que eles também contam muita história, né? Porque a culinária, demais, né? Eu vi um cara, inclusive, que ele estava falando isso, quando ele viaja, quando ele quer conhecer a pegada da cidade, ele vai para almoçar nesse centrão. Centro comercial, assim, que, né, centro de venda. Cara, ele chega lá, pede um prato típico da cidade, ele dá uma olhada, assim, 3, 4 restaurantes. Aquele que aparece em todos é o tradicional da cidade, pede, come, entende as coisas, a movimentação, o jeito que as pessoas se falam. Então, conta muita coisa isso, sim, né? A movimentação das pessoas. É a questão dos valores, dos costumes, sim, né? A rota dos barzinhos, cara, porque, assim, se eu não me engano, cara, antes da pandemia, já tinha um processo evolutivo desse bairro aqui do Caçari, de construção de barzinhos, né? A coisa estava começando a acontecer. A pandemia veio, eu acho que alguns barzinhos desse até faliram, fecharam as portas porque não tinha sentido, as pessoas não podiam ir.
Mas quando ela deu uma trégua, a pandemia deu uma trégua, teve um grande boom. Essa parte do Caçari pra cá, ali, o antigo prédio da Moca ali, né? Daquela pracinha, pra cima, cara, ficou uma coisa linda de se ver à noite. Você tem vários tipos de barzinho que você pode... Música ao vivo, música eletrônica, só bate-papo. Isso entra também no nosso aspecto do turismo e tudo. Tudo isso está mapeado para a gente ter um cartãozinho ali para quando a pessoa chega na cidade e olha... Quer conhecer Boa Vista, a gente tem uma noite bacana, isso tudo. Isso faz parte desse Claro, rito. Isso também ativa muito, né, o turismo na cidade, porque une gastronomia, entretenimento, né, e todo mundo quer sair para comer bem, conhecer. É um lugar onde você congrega, conversa com pessoas, pode interagir, né? E sem falar que aquela região é uma região muito especial da cidade, né? Bonita, né? Bem cuidada. Então, ali é também um dos atrativos turístico da cidade. Quando você vem para Boa Vista, você vai ter que passar na Vila Leroy e conhecer aquela região que está concentrada ali, os principais bares e restaurantes e tal. E isso também é valorizado, né? Porque, afinal de contas, a noite da cidade é um elemento turístico em qualquer cidade, né? Então, para a galera mais jovem que viaja, sempre você vai procurar onde que a noite acontece, etc., onde que é legal de sair, de ver gente. E para a galera que não é tão mais jovem, também sempre quer ir para um lugar também mais tranquilo, mais para comer bem, para escutar uma boa música, para tomar uma cerveja, tomar um vinho. Então, lá a gente consegue agregar todos esses públicos, né? E aí, lógico, é também um produto de interesse turístico. E existe algum tipo de trabalho no sentido de incentivo a criar esse tipo de ambiente? Que tipo, esse eu digo assim, de barzinho, ambiente de entretenimento, de relação de pessoas e tudo. Por exemplo, eu sei que aqui a gente tem bastante praças, né? Acho que é uma política do município aqui ter praças para o lazer. Né? Então a gente vê as praças cuidadinhas, né? Os brinquedos funcionam diferente do Rio de Janeiro, porque por lá os brinquedos estão todos quebrados, realmente é triste. As pracinhas andam meio abandonadas lá, críticazinha, né? Mas aqui a gente percebe que tem esse cuidado, né? Tá ruim, vai lá e conserta, né? E tudo mais. E para essa questão de fomento a esse tipo de comércio, tem projeto para isso, assim? Tem alguma facilidade que se dá para que isso aconteça? Olha, a prefeitura tem algumas linhas de financiamento, né, para o pequeno empreendedor e etc. Esse é um movimento orgânico da sociedade, né? Quando você quer, o empresário quer investir, abrir ali um negócio, isso já é orgânico. Lógico que a prefeitura tem um incentivo para o microempreendedor, né? Linhas de crédito e tal. Mas, turisticamente, o que a gente faz é fortalecer o que já existe na cidade, né? Fortalecer, incentivar, mas não de maneira específica incentivando a criação, mas muito mais incentivando a que aquilo vire uma potência a partir da autonomia da sociedade em fazer. Em trazer pessoas para cá, você já está, de certa forma, incentivando que isso aconteça. Pelo fluxo. Porque se você traz movimento, fluxo turístico, você traz movimento para esses lugares, não só para esse, mas para o hotel, para o bar, para o restaurante, para tudo. Esse movimento, assim, a gente para fazer uma análise mais profunda, esse movimento turístico, vamos dizer assim, ele não deixa de ser uma estratégia, né, também para captação de recursos, né, porque você acaba trazendo mais pessoas e fazendo, aquecendo o mercado, né? Existem cidades no mundo inteiro que vivem do turismo, né? A principal fonte econômica ali, né, de circulação econômica é o turismo. Então isso é possível, né? O Rio também é uma cidade que não é a principal, mas boa parte ali também está ativada no turismo de eventos. Sim. São Paulo principalmente, né? E tantas outras. Salvador no carnaval, né, tem um grande fluxo econômico através do turismo. Cara, eu queria que você deixasse aí agora um recado aí para a galera da FETEC, né? Como presidente da FETEC, o que a sociedade como um corpo só social, né, que de interações de pessoas, pode esperar da FETEC, né? E aí você, melhor do que qualquer um para falar sobre isso hoje. Eu acho que, assim, a primeira é deixar claro que a FETEC tá de portas abertas, assim, para todo mundo que quiser ir lá, né? Colaborar com a gente, passar uma ideia, conversar, ou saber o que a gente faz. Às vezes é isso, a pessoa não sabe o que faz uma fundação de cultura, turismo, e às vezes ela pode contribuir quando ela, né, tem acesso a essa informação. Quer dizer que a gente está de portas abertas para dialogar com a sociedade e tentar criar um plano efetivo para a sociedade, né? A gente quer fazer um trabalho assertivo, identificando as demandas, diagnosticando ali as questões, para que a gente possa criar de maneira, né, alternativa, uma política de sensibilidade, sabe? Tentando
falar com a pessoa e tentando efetivar um plano de ação. Essa é a nossa busca, né? E dentro desses três eixos ali, né? Que é a cultura, o turismo e o esporte. Provocando ações de diálogo com a sociedade e fortalecendo o que a própria comunidade já vem fazendo dentro dessas 3 áreas. Iagão, obrigado, cara, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Espero realmente que você volte. Vai fazer que nem uns cara que faz e promete, ó, vou trazer mais informação quando tiver coisa boa e nunca mais aparece. Então vem aí, cara, tá? Sinta-se à vontade, pô, entenda que isso aqui tá de portas abertas pra gente fazer exatamente esse papel aí, de trazer informações, ter, sabe, um cunho assim de um serviço social realmente, de mostrar pra sociedade o que a gente consegue promover aqui dentro da prefeitura, do governo do estado, quem quer que seja, que possa, né, que tenha predisposição de vir aqui bater esse papo e trazer esclarecimento pra galera. Massa. Então, cara, as portas vão estar sempre abertas aí, viu? Eu que te agradeço aí pelo convite, muito obrigado. Lembrar do carnaval, né, que tá chegando. Tá aí, né? A gente vai estar espalhado, qualquer informação assim complementar nas redes sociais da prefeitura vai estar lá, os pontos, os horários, os artistas, os blocos. Convidar todo mundo para ir pro carnaval, que eu acho que esse ano vai ser bonito. A gente tava até falando antes de encerrar aqui, era o seguinte, que você não usa Instagram, né? Você não tem Instagram, né? Cara. Tem algum problema se eu botar o arroba da Prefeitura de Boa Vista nesse... Não tem problema nenhum. Vai ser até ótimo. Para as pessoas procurar e ter um caminho de informação lá. Vai ser ótimo. Então tá bom, vou estar colocando aí. Iagão, obrigado, tá? Eu que Apareça mais vezes aí. Te agradeço, valeu.